Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair e do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 17º episódio da primeira temporada, intitulado Luta pelo Poder. Gente, esse é um episódio bem interessante, né? Porque esse é um episódio que mostraria o que aconteceria, né? Se houvesse, vamos dizer assim, uma luta interna, né, pelo poder da estação, né? É interessante a gente perceber isso. O episódio ele vai começar com a Kira se desentendendo lá com o Cisco, né? Porque tem uma espécie chamada Valeriana que está transportando uma substância química lá que os Cardassianos usavam para fazer armamentos, então ela está achando que aquilo está sendo feito para prejudicar os Bajorianos, né? E o Cisco pede que ela investigue com mais calma, não sei o quê. E aí, de repente, aparece uma nave Klingon vinda do buraco de minhoca, né? Completamente em pane, né? Quer dizer, um Klingon ainda consegue se teletransportar para a estação antes dela explodir, né? Só que ele está ferido, ele fala vitória e morre, né? E aí fica essa situação, né? Por que o Klingon, né, fala vitória e morre, né? Se a nave, né, era uma nave que depois eles pesquisam, ela estava destinada a fazer pesquisa científica biológica, né? E aí é um mistério, né, que vai ter que ser elucidado, né? O Odo vai começar a ir para cima do Quark para perguntar se ele sabia de alguma coisa, né? E aí o Quark acaba falando, né, que o Klingon traria uma arma, que os Klingons estariam trazendo uma coisa que iria, né, fazer tremer todos os inimigos do Império, coisa e tal. E aí o Odo do nada tem um piripaque, né? Acaba desmaiando, né? E depois ele acaba sendo atendido pelo médico. O médico falou que ele não tinha nada, absolutamente nada. Mas o médico começa a conversar de uma forma muito estranha, porque ele começa a dizer que aquele desentendimento entre a Kira e o Cisco, né, poderiam fazer com que o Odo tivesse que escolher um lado, né? E o Odo acha aquela conversa do doutor muito estranha. E o Odo percebe que aos pouquinhos, né, a estação, perdão, eu sempre falo de nave, a estação está se dividindo em duas facções, né? Os tripulantes, né, estão se dividindo em dois grupos, um que apoia a Major Kira e outro que apoia o Cisco, né? E aí é interessante a gente perceber, né, que os personagens eles começam a ter comportamentos completamente diferentes. Então, o Cisco fica todo abobalhado lá, fica meio que desinteressado das coisas, né, coisa e tal, né? Parecia até o Avery Brooks, né, quando pirou, né? Mais isso, né, no caso, né? A Dax também ficou meio bobona, meio abobalhada, né? O O'Brien, né, ficou muito do lado do Cisco, né, nessa história, né? Ele ficou muito perverso, ele maquinava todas as coisas lá, né? E assim como a Kira também, né? E aí o Odo não está entendendo o que está acontecendo, ele está percebendo que aquela coisa toda está muito estranha, né? E aí a resposta de tudo isso estaria dentro da caixa preta, né, da nave Klingon, né, no caso, né, cujos dados estavam ali meio avariados, né, e eles estavam sendo recuperados. E à medida que os dados foram sendo recuperados, né, o Odo percebeu, né, que os Klingons eles estavam pesquisando um planeta, né, que tinha umas esferas de energia que tinham os registros ali de duas espécies que haviam, né, brigado no passado, né, e que a briga tinha sido muito feia, né, e que de repente os padrões, né, dessas esferas de energia acabaram indo para a estação junto com o corpo do Klingon, né, e elas se espalharam pela estação, né, esses padrões de energia, provocando essa beligerância, provocando essa divisão da estação em dois grupos, né, que começaram a lutar pelo poder da estação, né. E aí o Odo vai ter que buscar uma forma de tirar, vamos dizer assim, esses padrões, né, dessas esferas de energia dessas pessoas, né. Ele vai bater um papo lá com o Dr. Bashir, né, dentro da ótica, né, de conquista de um grupo lutar contra o outro, né. E aí o Odo ele consegue convencer o Bashir, né, de criar uma espécie lá de ressonância que ia tirar a energia, essas esferas de energia das pessoas, né, no caso, né. E aí o Odo ele acaba, né, meio que fazendo um plano ali para atrair esses dois grupos, essas duas facções para uma área de carga e lá você fazer um som, uma ressonância, uma energia lá que tirasse, né, uma tecnobabel lá qualquer que tirasse, né, essas
vamos dizer assim, esses padrões de energia, né, essas esferas de energia que estavam brigando, vamos dizer assim, de uma forma que tinha essa memória dessa briga, né, dessas civilizações antigas aí, né, e ele consegue finalmente libertar, né, as pessoas, né, no caso, né. Então é um episódio que está trabalhando mais, vamos dizer assim, o Odo, né. Por que, que o Odo foi o único cara da estação que não foi afetado? Porque essas esferas de energia, né, elas se alojavam nos cérebros humanoides, né, e o Odo é uma forma de vida líquida. Então quando ele teve aquele piripaque, né, essas esferas de energia estavam querendo atacar eles, mas não conseguiram, né, se alojar no corpo dele porque, né, ele era, vamos dizer assim, uma forma de vida líquida. Então ele é que teve, né, que sozinho, né, acabar com a influência maligna dessas esferas aí em cima das pessoas da estação, né, e ele teve que usar toda, né, a competência dele de investigador, né, para poder, né, encontrar essas esferas aí, né? É claro que a história tem muito mais nuances, tem muito mais detalhes, né? Mas isso eu deixo para vocês lerem lá na Batata Espacial, assistir o episódio, né? Mas o episódio mais em síntese é isso mesmo, né? É um episódio que vai ser interessante porque vai trabalhar um pouco mais essa questão do Odo, né? O Odo vai ser o herói do dia, né? Aquele cara que é o outsider ali da estação, né? E eu só achei meio esquisito, né, a forma, né, como é que a esfera, né, tratou, vamos dizer assim, essas esferas de energia trataram essas pessoas. Porque, por exemplo, Cisco e Dax, né, viraram dois bobões, viraram dois idiotas, né? E em contrapartida, né, a Kira e o O'Brien ficaram muito perversos, né? Então é interessante a gente ver que esses padrões de energia, eles vamos dizer assim, afetavam as pessoas de uma forma diferente umas das outras, e isso não foi muito bem explicado, não foi muito bem explorado no episódio, né? Talvez a falha do episódio, do roteiro do episódio tenha sido essa, né? Mas é muito interessante a gente perceber o que aconteceria, né? Se a estação, vamos dizer assim, tivesse um racha de poder na estação e você tivesse, né, uma espécie de guerra civil dentro da estação, o que é uma coisa que poderia muito bem ter acontecido, tá? Porque a gente está numa zona de conflito, você está ali com os interesses dos bajorianos, você está ali com o interesse da Federação mediando, né, os conflitos, né? Um ali meio que precisando do outro, mas um ali meio que também tendo visões de mundos diferentes um do outro, né? E para você, quer dizer, a estação, ela é mesmo em tempos pós-guerra, vamos dizer assim, uma espécie de barril de pólvora, né? Que poderia explodir a qualquer momento. Essa situação poderia muito bem acontecer sem uma influência de uma espécie alienígena em cima das pessoas, né? O que talvez promovesse um episódio muito mais interessante, né, nesse sentido, né? Mas aí está na primeira temporada, né? Aí você coloca uma influência externa para você não demonizar os personagens, né, no caso, né? É uma coisa compreensível também ver como é que o roteiro foi escrito, né, no caso, tá? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Deem uma olhadinha nesse texto lá da Batata Espacial, tá? E não deixe de se inscrever no Diário do Capitão, tá? Curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.